Honra a Ele glória, a Ele todo louvor e toda exaltação, pelos séculos dos séculos, sem fim, glórias a Deus. Eu saúdo o povo de Deus com a graça e a paz do Senhor Jesus, amém, queridos? Gênesis capítulo número 3, quem achou, posso ouvir um amém? Então vamos fazer a leitura da palavra de Deus, a partir do número 1, está escrito assim: ora, a serpente era mais astuta de que todas as alimarias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda árvore do jardim? E disse a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis dele, nem tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos, e serei como Deus, sabendo o bem e o mal. E vendo a mulher que aquela árvore era boa para comer e agradável aos olhos, árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto, comeu, e deu também ao seu marido, e ele comeu com ela. Então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus. E coseram folhas de figueira, e fizeram para si aventais. E ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim, pela viração do dia, e esconderam-se Adão e a sua mulher da presença do Senhor Deus, entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus a Adão e disse: onde estás? E ele disse: ouvi a tua voz soar no jardim e temi, porque estava nu e escondi-me. Podeis assentar, queridos, em nome de Jesus. Glórias a Deus. Queridos, essa noite eu quero dividir com a igreja alguns princípios estabelecidos pelo Deus Todo-Poderoso. Amém? E eu vou estar hoje trazendo uma palavra para a família, mas também falando sobre duas leis que todo ser humano está sob a regência dela, a qual eu até já falei aqui, mas hoje a gente vai ver mais detalhe dessas leis. E ela está escrita em Romanos 8, né? Romanos 8, versículo 1 diz assim: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo de Jesus me livrou da lei do pecado e da... Diga comigo: lei do Espírito de vida, lei do pecado e da morte. Registre ela aí que a gente vai meditar nisso. Queridos, quando você e eu, quando nós lemos a palavra do Deus Todo-Poderoso, logo em Gênesis 1, a gente vai ver a beleza da criação do Deus Todo-Poderoso. Tudo que Deus fez era extraordinário. Tudo que o Senhor fez era magnífico. E quando ele começa no espírito da criação, a palavra de Deus vai dizer que o Espírito de Deus pairava sobre a face do abismo e ainda não tinha as divisões, como o Senhor já tinha determinado em seu plano eterno e como deveria ser. E o Senhor começou a chamar as coisas: haja luz, e houve luz, não é? Deus chamou a luz, separou as trevas, colocou cada um para o seu lado, chamou a porção seca, chamou a separação das águas e foi dando limites e lugar para cada uma delas. E tudo que a palavra de Deus vai dizer que Deus foi criando, e a palavra de Deus vai dizer: e viu Deus que isso era bom. Viu Deus que era bom. E tudo que Deus criou nesse mundo, queridos, pode ter certeza, Ele cria, mas quando chega ali no final da sua criação, Ele cria o homem, a sua imagem e conforme a sua semelhança. E tudo que Ele criou, entregou ali na mão do homem, querido. Olha que coisa maravilhosa. Tudo tinha limite. Agora tem uma coisa interessante: o homem, agora fôlego de vida, saído do próprio Deus Todo-Poderoso, ele também tinha limites. O Senhor criou ele, mas também colocou limites. O Senhor disse lá em Gênesis 2, no versículo
16 e 17, diz assim: ordenou o Senhor ao homem que ele criou, dizendo: de toda árvore do jardim comereis livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comereis, porque no dia que dela comerdes, certamente morrerás. Então, quando Deus estabelece esse limite, não é para ele privar o homem, é o cuidado, a misericórdia, a bondade de Deus que estava sobre ele. Agora, como Deus trabalha no princípio do amor, no princípio da liberdade, no princípio da obediência, ele confiou no homem que ele criou. Amém? Estabeleceu ali. E cria também a mulher para alegrar o homem, até porque os animais tinham suas parceiras e o homem ainda não tinha. E ele disse: não é bom que o homem viva só, eu vou fazer uma disjuntora, uma auxiliadora, alguém que esteja com ele para poder ajudar. E aí eu abro um parêntese aqui, porque nos dias em que a gente vive, a família é muito detonada, o papel do homem é muito detonado, o papel da mulher é detonada, né? Então, assim, muito aquela coisa: eu não preciso de homem, eu não preciso de mulher. Não é isso, amados. Se Deus fez um para o outro, é que um precisa do outro, um se completa no outro, querido. Dá tudo certo em nome de Jesus. Se operar na lei do Espírito de vida, vai dar certo em nome de Jesus. Até esse momento ele criou, estava tudo bonitinho. Os dois estavam operando na lei do Espírito e vida. Glória a Deus, tudo bom, tudo lindo, tudo maravilhoso. Mas a palavra de Deus vai dizer que a serpente, ela era mais sagaz, a mais ardil, não é? A traidora. Ela ali usa, na verdade, a gente sabe que é o próprio Satanás, não é? Usou ali a figura da serpente para enganar a mulher, para fazer com que a mulher pecasse contra Deus. Por quê? Porque ele se rebelou contra Deus. Ele pecou contra o Senhor, e como ele peca no corpo glorificado, não teve chance para ele, já é condenação. E ele sabe que é condenação, que espera ele é o inferno. Então ele quer que o homem, todo o tempo, ele peque contra Deus. Ele quer que o homem se revolte contra o Criador, contra aquele que colocou os limites da coisa. Por quê? Se o homem se rebelar contra o Criador, ele vai estar operando na lei do pecado e da... Vamos lá, vocês precisam agora de noite sair daqui sabendo disso. Se o homem se rebela e peca contra Deus, ele está operando na lei do Espírito de vida ou na lei do pecado e da morte? Na lógica, irmãos, ele está operando na lei do pecado e da morte. E a lei do pecado e da morte já diz: é morte, é dor, é sofrimento. Vai pagar o preço. Então, o que é que a palavra de Deus nos mostra nessa noite? É que a serpente, ela vai tentar seduzir a mulher e ela logra êxito nisso, não é? Olha o que a palavra de Deus disse. Ele disse à mulher, a serpente. Olha como ele é astuto, né? No engano. O versículo 1 primeiro disse assim, a parte B disse assim: e disse a mulher, assim que Deus disse: não comereis de toda árvore do jardim. E disse a mulher à serpente: do fruto da árvore do jardim nós comeremos, do que Deus, né, tinha feito para nós. Mas do fruto que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis dele, não tocareis, para que não morrais. O que foi isso? Princípio estabelecido por Deus. Não toque, se você tocar, você vai morrer. Então não quebre os princípios que eu coloquei. E você sabia que tem princípios de Deus que regem a nossa vida, para que a gente opere na lei do Espírito de vida e vá bem para com a nossa vida, e vá bem para com a nossa família, e vá bem para com a nossa casa? Agora você sabe que o tempo todo está pensando que o inimigo, ele quer que você, vamos dizer assim, viva em paz com tua família, tudo dando certo. Não, ele vai trabalhar para a gente operar na lei do Espírito de vida até o último dia que ele tiver oportunidade na terra. Ele vai trabalhar para que o homem entre em confronto com Deus Todo-Poderoso, queridos. Mas nós, em que a luz de Cristo já brilhou, glórias a Deus, podemos operar com clareza na lei do Espírito de vida e ser abençoado e ter uma família abençoada, para a honra e glória do nome do nosso Deus. Amém, irmãos? Versículo 4 diz assim: aí disse a mulher: certamente você não vai morrer. É porque Deus sabe que no dia que dele comer, abrirão vossos olhos e serei como Deus, sabendo do bem e do... Aqui começa ele lançar. Ei, Deus está te enganando, não é bem assim não. Não é bem assim que você vai morrer. Vocês não vão morrer coisa nenhuma. Deus sabe que você não vai morrer. Queridos,
quem é e que princípio você já conhece para poder obedecer? Por que, queridos, muitas das vezes dá ouvido à voz do inimigo? Por que, amados? Por que dá ouvido à voz do inimigo? Eu tinha uma pergunta agora para você nessa noite, entenda. Você é alguém lavado e remido pelo sangue do Cordeiro? Amém? Porque às vezes o diabo usa a boca de alguém e diz assim: tu não presta, tu não vale nada, tu é isso, tu é aquilo, e tu dá ouvido a esse tipo de coisa. Você está ouvindo a serpente, irmão. Você está ouvindo o enganador. Quando alguém se levanta contra a tua vida para defamar você, para denegrir a tua imagem, dizer que você não presta e você não vale nada, diga para eles que você tem um valor, porque o Espírito de Deus se move em você, porque você já foi marcado pelo sangue do Cordeiro, porque você aceitou a Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, porque você é imperfeito, mas o poder de Deus se aperfeiçoa na tua fraqueza, amados. Oh, querido, se a gente erra assim que não tem pecado, atira a primeira pedra, mas grande é aquele que se levanta na presença do Senhor e sabe que nova criatura é, as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Opere no espírito de vida e deixa Deus trazer vida para tua casa, vida para tua família, vida para você, vida onde você estiver, amado. Não é conversa do inimigo, não é o que os outros dizem que vai determinar quem você é. Ele só vai lograr êxito se você não tiver conectado com o Criador. Mas se tiver, ele não vai ter esperança não. A esperança está contigo. Para mim tem esperança, para você tem esperança, para a árvore cortada tem esperança, porque o cheiro das águas, ela vai se renovar. Então se tem um problema na tua família, se tem um problema na tua casa, se tem um problema na tua vida, e as águas do Espírito de Deus, as revelações de Deus vêm sobre você, é o cheiro das águas de Deus sobre a tua casa, sobre a tua vida, vai renovar, vai ter um tempo novo, vai acontecer coisas extraordinárias, porque a lei do Espírito de vida está sobre você. Aleluias. Não dê, queridos, ouvidos, dê ouvido. O que é que a palavra de Deus declara sobre você? A palavra de Deus diz que em Cristo Jesus nós somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou, irmão. Acabou, isso aí. Quando ele se levantar para vir fazer alguma proposta, pega a lei do Espírito de vida e vá medir. Vai medir, não vá logo recebendo assim não, irmãos. Então a serpente disse à mulher: certamente você não morre. Mas espera aí, você está dizendo que eu não vou morrer? Mas o meu Deus já me disse para eu não tocar. O meu Deus já me disse para eu não provar. O meu Deus já me disse que eu não devo ter envolvimento com um. Então aqui, ó, corta, queridos, corta a conversa. Não dê ouvido ao inimigo não, não dê ouvido ao diabo não. Tudo que você chegar à tua vida, ao teu relacionamento, conversinha fiada para boi dormir, não é? Corta em nome de Jesus. Corta em nome de Jesus. Às vezes a pessoa está numa empresa, às vezes está solteira, aparece aquele bonitão, não sei o quê. Ai, tanta gente na empresa, às vezes é um homem, né? Aquela mulher olhou para mim, queridos, ela está debaixo da lei do Espírito de vida? Não tem, não serve para você. Pode ser para a mulher também a mesma coisa. Ah, que maravilha, tanta gente, ele resolveu olhar para mim, cuidado, veja o que está atrás. Ele tem compromisso. A Bíblia diz que nós não devemos se colocar em julgo desigual com os infiéis. Alguém está querendo se relacionar com o povo de Deus, queridos? Tem compromisso com Deus? Está operando na lei do Espírito de vida? Se não, cai fora. É problema para a tua vida. Não vá não. Não vá não, que a coisa não vai ser boa. Então ele continua a tentar seduzir, queridos. E a palavra de Deus vai dizer. 5. Porque Deus sabe, quando dele comer, se abrirão vossos olhos, e serei como Deus, sabendo o bem e o mal. 6. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, e agradável aos olhos, e desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto, comeu, e também ao seu marido, e ele comeu com ela. Primeiro ela viu, primeiro ela desejou, ela teve vontade. Crente, deixa eu te dizer uma coisa nessa noite. Talvez você já serve a Deus por muitos anos, mas você está vendo algo que está parecendo novo para você. Você sabia que a tua vontade pode mandar ser maior do que a tua emoção e do que a tua razão?
e fazer com que você deixe esses dois de lado, mesmo conhecendo a palavra de Deus, e escorregue? Como assim, pastor? A vontade é que domina o ser, irmãos. A vontade, então, assim, se você não está operando na lei do Espírito de vida, o teu desejo, ele pode te enganar. Teu desejo, por exemplo, você vê um chocolate, você sabe que você não pode comer chocolate, que o teu açúcar está disparado, né? Triglicérido, aquela coisa toda. Mas você viu, você desejou, e sua vontade está dizendo, nós vamos comer. Nós vamos comer. E adivinha o que é que vai acontecer? Você vai comer. Quantos cristãos sabem que algo às vezes é errado, mas mesmo assim vai lá e faz? Sabe por que faz? Porque tem vontade de fazer, irmãos. Então, cuidado, o inimigo, ele chama a atenção. Se assim você vai ter poder, você vai ter autoridade, e você vai saber como Deus, você vai conhecer o bem, você vai conhecer o mal. E ela olhou e disse, é verdade. Não é que a fruta é bonita mesmo? Às vezes hoje se aparece uma coisa para nós, e alguém diz assim, o que é que tem? Não tem nada não. O que é que tem? Não tem nada não. E o que é que a palavra de Deus traz como referência? Deus já colocou limite nisso? Por exemplo, aí tá o jovem lá, doido para, arranjar alguém, se casar, não sei o quê. Mas aparece uma proposta para ir morar junto com alguém. Aí a pessoa vai. Ela operou na lei do espírito de vida ou operou na lei do pecado e da morte? Operou na lei do pecado e da morte. Porque o princípio de Deus é que o homem não peque, mas que se case. Deixará o homem, o seu pai e a sua mãe, e iniciar a sua mulher, e os dois serão a só. Aqui eu entro um pouquinho, não vou desviar do assunto, vou voltar, para a gente seguir. Se a Bíblia vai dizendo deixar o pai e a mãe, é para fazer o que? Deixar o pai e a mãe. Aí você não deixa pai e mãe. Aí você se casa e vai morar tudo junto. Querido, eu quero aqui abrir um parêntese também para algumas situações que se faz necessário, ok? Tem que cuidar do pai, tem que cuidar da mãe, está sobre a sua tutela, aí beleza, tranquilo. Mas se não é deixar pai e mãe, você tem que formar o seu núcleo familiar. Você tem que errar e aprender sozinho, amém? Os dois têm que ser uma só carne, aprender a seguir em nome de Jesus, ter a bênção ali em nome de Jesus, a família, querido, decolar ali em nome de Jesus, amém? Sabe por que muita gente tem problema hoje, queridos? Porque não sabe desse princípio estabelecido por Deus, a começar por aqui. A Bíblia diz que um pertence ao outro. Eu não vou fugir do assunto não, vou voltar, viu? Mas porque aproveitar esse gancho aqui. A Bíblia diz que o ser do marido pertence à esposa, e o corpo da esposa pertence ao marido, que os dois são uma só carne. Às vezes, quantas pessoas, quantos jovens hoje se casam aí, diz assim, não, tu lava a tua roupa e tu faz tua comida, eu lavo minha roupa, eu lavo minha comida, eu tenho meu dinheiro, tu tem o teu dinheiro, eu faço o que eu quero, tu faz o que eu quero. Aonde é que está os dois ser um aí, irmão? Aonde é que está a unidade? Aonde é que está o projetar? Aí um trabalha junto, o outro gasta. Irmãos, onde é que os dois são um dessa maneira, irmãos? Tem problema, que todo mundo tem problema, queridos. Mas vem cá, a gente vai ficar operando dentro da nossa família na lei do espírito e de morte para sempre? É só briga o tempo inteiro, é só confusão o tempo inteiro? Ou a lei do espírito de vida está disponível para nós, amado? Se a lei do espírito de vida está disponível entre você e Deus, ninguém. Então, se o Espírito de Deus habita em você, a coisa vai entrar no eixo em nome de Jesus, amado. Vai entrar porque nós precisamos operar na lei do Espírito de vida. Nós somos templo do Espírito Santo, amado, e nós precisamos fazer a nossa parte. Faço uma ressalva também, porque eu sei que tem muita mulher que o esposo não é cristão, e sei que tem muito homem cristão que a esposa também não conhece a palavra de Deus, amém, irmãos? A gente tem que fazer essa ressalva e ter entendimento. Mas se os dois têm entendimento da palavra de Deus, querido, onde é que fica o Espírito de Deus na nossa casa? Onde é que fica a graça de Deus? Onde é que fica a lei do Espírito de vida, irmãos? Precisamos operar nela, amém? E eu volto aqui para te mostrar um gancho, e eu quero que você me diga, se o personagem que eu vou falar operou na lei do Espírito de vida ou de pecado e da morte. Quem está ligado aí? Fica ligado que eu vou te perguntar, eu vou propor aqui e você vai me falar. O homem ungido por Deus,
Deus fez uma obra extraordinária na vida dele. De repente esse homem cresce, aparece em um cenário, e o seu superior tem vontade de lhe matar, porque viu a graça de Deus, viu Deus fazer coisa extraordinária, e ele foi crescendo. E o seu senhor tentou cravar uma, duas, três, várias vezes com uma flecha. Vamos dizer assim, a flecha, esqueci o nome correto. Quem foi ele que não quis se levantar contra o seu senhor? Davi. Isso aí, parabéns, minha irmã. Davi não quis se levantar contra Saul, se embora ele teve chance várias vezes de matar Saul e não quis. Davi estava operando em que lei aí? Numa lei do Espírito e vida. Porque ele teve chance de se levantar contra o seu Senhor e não se levantou. Mas a palavra de Deus também vai dizer que o mesmo Davi, no dia que os reis saíam para a guerra, ele estava num palácio. E de tarde assim, saiu, conjecturando eu, coçando a barba, coçando o cabelo, olhando para o mundo, e ele viu que não devia. Aí ele viu aí a mesma situação de Eva. O olho viu, desejou, gostou e quis. Mandou pegar aquela mulher e pecou. Os irmãos já conhecem a história. Eu te pergunto, Davi operou na lei do espírito de vida ou na lei do pecado e da morte? Na lei do pecado e da morte. Você está entendendo? Como às vezes o cristão, ele é um homem de Deus, mas pode operar em uma lei e outra? A palavra de Deus vai dizer que havia um cidadão, o nome dele, rei Uzias, 16 anos de idade, começou a governar e tal e tal. E nos dias de Zacarias, ele buscou a presença de Deus. E Deus os fez prosperar, e ele cresceu, e aquela coisa toda. Então, enquanto ele buscou Zacarias, e foi prosperando, ele estava na lei do espírito de vida ou na lei do pecado e da morte? Mas Uzias, já fortalecido, olhava para o seu exército, via poderoso, olhava para o seu reino, via estabelecido, olhava para ele, via se fortificado. Deus havia o abençoado poderosamente. Ele agora acha que ele é sacerdote e ele quer oferecer sacrifício na casa do Senhor e se levanta contra os sacerdotes. Ele estava operando na lei do espírito de vida ou na lei do pecado e da morte? Na lei do pecado e da morte. E tu sabe o que aconteceu com Uzias? Morreu leproso fora do arraial de Israel, porque ele operou na lei do pecado e da morte. Vamos lá. Mais um jovem também, por aí, bem novinho aí, não tinha mais do que seus 14 anos por aí. Muito sonhador, homem de Deus, contava seu sonho para todo mundo. Foi vendido como escravo. O nome dele? José. Chega na casa de Potifar, ele vai crescendo, botando no corpo, ficando aquele homem bonito, tal. A esposa do seu senhor olha para ele, deseja ele, quer estar com ele, e ele cai fora. Que lei é essa que estava governando José na casa de Potifar? Lei do espírito de vida ou na lei do pecado e da morte? Muito bem, e até ele correto, fazendo as coisas que era correto, e por ser justo e operar na lei do espírito de vida, ele foi parar na prisão por calúnia. Na prisão ele foi obediente, e até a chave do presídio ficou na mão dele. E tudo que estava ali estava no governo de José. Ele estava operando com esse procedimento na lei do espírito de vida ou na lei do pecado e da morte? Na lei do espírito e vida. A lei do espírito de vida operou de uma forma tão poderosa na vida de José, que Deus não deixa obediente, Deus não deixa quem guarda a palavra dele escondido no calabouço, no buraco, na prisão, não. Não vai ficar entre posição inferior aqueles que são fiéis, não vai ficar em posição subalterna aquele que conhece e serve ao Deus Todo-Poderoso. E como ele opera nessa lei do espírito de vida, Deus o ascende até a posição de governador de todo Egito. Sabe por quê? Deus opera para abençoar quem anda na lei do espírito e vida, irmãos. Os irmãos chegam depois de muitos anos, vai ao Egito porque a fome tinha arrochado lá na terra deles. E agora José tem chance de se vingar de todos os seus irmãos que estão ali diante dele, mas José não se vinga de nenhum deles. José estava operando em que lei? Na lei do espírito de vida ou na lei do pecado e da morte, quando ele fez isso? Na lei do espírito e vida. Eu vou te perguntar agora uma coisa. Quando alguém
pisa no teu calo. Quando alguém diz uma coisa que às vezes você não gostou, quando alguém se levanta com você, você opera na lei do espírito de vida, ou você opera na lei do pecado e da morte? Então tenha cuidado, irmãos, tenha cuidado. A lei do pecado e da morte, Eva e o seu Adão, eles de livre e espontânea vontade, eles preferiram operar quebrando os princípios que o Senhor estabeleceu, irmãos. Quer ver tua família próspera? Quer ver tua família abençoada? Pegue a lei do Espírito de vida para dentro da tua casa. Pega a lei do Espírito de vida para você viver nela. Viva na paz, viva nos limites que o Senhor colocou. Viva na direção que Deus trouxe para a tua vida. Seja fiel ao Senhor, queridos. Quem quiser que não bote Deus em primeiro lugar, agora ponha Deus em primeiro lugar na tua vida. Tu sabe que muitas das dores de cabeça que o ser humano tem, é ele mesmo que arruma. A palavra de Deus vai dizer em Lamentações 3,39, do que se queixa o homem vivente, queixa-se cada um dos seus próprios pecados. E que pecado é esse? É operar na lei do pecado e da morte, querido. É deixar a palavra de Deus de lado, é deixar os limites que o Senhor estabeleceu de lado, amados. Quais são os limites que Deus estabeleceu para a família? Queridos, nós não podemos estar na onda do que está por aí, não. Precisamos aprender a cada dia. Vamos aprender a operar na lei do Espírito e vida. Agora vamos aqui para a gente concluir. Meu Deus, o caso é sério. Versículo 7. Voltando para Gênesis. Então foram abertos os olhos de ambos e conheceram que estava nu e coseram folhas de figueira e fizeram para si. Fora da presença de Deus só tem arremendo, mãe, irmãos. Fora da presença de Deus, não adianta. Ah, não, eu quero ajeitar minha vida, eu quero ajeitar minha família. Quer, como? Sem Deus no meio, só arremendo, não vai funcionar. Versículo 8. E ouviram a voz do Senhor que passeava no jardim pela viração do dia. Esconderam-se Adão e a sua mulher da presença do Senhor Deus entre as árvores A lei do pecado e da morte leva a pessoa para se esconder da presença de Deus, amados. Quem opera no pecado e quer continuar lá e não se levanta para consertar, tudo que não quer é a presença de Deus. Quantos homens de Deus que às vezes pregavam, hoje está fora até da igreja. Quantas mulheres de Deus que louvavam, que cantavam, que pregavam, e hoje está fora da igreja, irmãos. Por quê? Cometeu às vezes alguma falha da vida. A gente viu Davi, operou na lei do pecado e da morte, operou, mas pode se levantar, porque o nosso Deus é Deus de misericórdia, queridos. Mais vale um dia na casa do Senhor do que 1000 em outro lugar. Oh, meu querido, o cair é do homem, mas o levantar é de Deus, queridos. Temos que nos levantar. Perfeito nós não somos, irmãos, mas precisamos nos levantar para tomar posse daquilo que o Senhor conquistou na cruz do Calvário para nós, amém? E que o Senhor conquistou lá, foi vitória para mim, para você, para nossa casa, em nome de Jesus. Precisamos nos levantar. Não, eu se escondeu. Quanta gente está se escondido, querido? Quanta gente está ferido? Quanta gente está magoado? Talvez porque o irmão do lado de lá operou na lei do pecado e da morte. Aí você do lado de cá também se fere. Ô irmão, peraí. Você me disse uma palavra aqui que me doeu e me machucou. Vem cá, vamos conversar? Isso que você me falou. Espera a poeira baixar, não vá conversar no calor da coisa não, que você pode dizer coisa demais, entendeu? Na emoção, não diga nada. Respire, fique calmo. Deixa a poeira baixar e vai lá e conversa com o irmão, e vai lá e conversa com a pessoa e acerta as coisas, amado. Não fica deixando coisinhas estar crescendo, não, porque o teu coração não é depósito de lixo, não, irmãos. Aí é lugar para ter louvor, adoração, aí é o lugar onde o Espírito Santo de Deus habita. Aí é lugar de perdão, aí é lugar de graça, aí é lugar de renovo do Senhor, amém, queridos? Então, guarda o teu coração, sobre tudo que você deve guardar, guarda o teu coração para que escória não assente aí, não ache espaço, e para que a lei do Espírito de vida opere com poder e graça em você, amém? Ouviram a voz do Senhor passear no jardim pela viração do dia e esconderam. Ele e a sua mulher da presença do Senhor entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Adão e disse, onde está? E ele disse, ouvi a tua voz soar no jardim, temi, porque estava nu e me
eu estava fora da tua presença, eu estava fora da tua cobertura. Enquanto eu estava operando na lei do Espírito de vida, eu tinha graça, eu tinha alegria, eu tinha harmonia, eu estava bem, tudo estava dando certo, as coisas estavam fluindo. Mas agora que estou operando na lei do pecado e da morte, eu tenho que me esconder. Porque quando eu olho para a tua palavra, eu olho para a tua santidade, eu vejo a minha imperfeição, eu vejo o quanto eu sou fraco, eu vejo o quanto eu sou pequeno, eu vejo o quanto eu estou distante da tua presença, e a tua presença está, viver na tua presença com pecado não dá, por isso eu tenho que se esconder. Por isso eu tenho que se esconder. Mas, queridos, o Senhor é o Deus bom, queridos. Na viração do dia o Senhor vem visitar. O Senhor já sabia que ele tinha pecado, o Senhor já viu que ele tinha pecado, amados. O Senhor conhecia a situação dele, mas o Senhor queria trazer cura para ele, o Senhor queria trazer cura para ela. É fato que o que a mão do homem plantar, isso também se fará. E eu te pergunto, nós já estamos finalizando, o que é que você tem plantado dentro da tua casa? Será que a gente incentiva o outro? O homem incentiva a mulher incentiva o homem? Será que um compreende o outro? Será que conversa? Queridos, que se a gente agir na lei do pecado e da morte, a gente só vai ver defeito. Qualidade só viu do namoro para trás, no máximo no noivado. Daí para frente só começa a ver coisa ruim, que é outro problema que às vezes se planta, né? Opera na lei do pecado e da morte. Por que não incentiva? Quando está casado também. Quando está solteiro tinha incentivo, era qualidade, era bonito, era não sei o que, era aquela coisa toda. Aí casou, não tem mais qualidade. Outra coisa, precisamos deixar claro também que a pessoa tem qualidade, amados. A pessoa não só tem defeito não, mas parece que depois do relacionamento só vê defeito. E não é assim. Tem qualidade, muitas qualidades. Os defeitos que aparecem, queridos, que todos nós temos, tem que ser tratado, conversado, para que fique debaixo da lei do Espírito de vida. Aquilo ali não pode ser uma crítica eterna a uma pessoa. Parece que a pessoa não faz nada certo. Não, faz certo sim. Amém, irmãos? Mas se não está operando na lei do Espírito de vida, vamos trazer e colocar para viver na bênção em nome de Jesus. Porque se deixar a lei do pecado da morte vir para dentro de casa, é frieza, é indiferença, não conversa mais, cada um para o seu lado. Quer ver uma coisa, irmãos? Nós não precisa ser casal, não precisa ser família, não. Olha na vida de uma pessoa que não bota mais Deus em primeiro lugar na sua vida. Olha na vida de uma pessoa que não opera na lei do Espírito de vida. A pessoa estava servindo a Deus, aí veio um problema, apareceu. A pessoa larga Deus e agarra o problema. Está com problema com a esposa, está vivendo muito bem com a esposa na igreja, aí teve um problema com a esposa, ele larga e cai fora da igreja. O seu problema só vai aumentar. Aí teu problema é com o filho, aí larga a presença do Senhor, larga de orar, larga de buscar, larga de vir para a igreja, congregar, buscar força em Deus, né? E está congregando com os irmãos e vai tomar conta do problema dos outros. Sabe o que é? Você vai afundar junto. Não largue a presença do Senhor por nada. Não deixe de operar na lei do Espírito de vida por nada. Fique na presença do Senhor. Fique nos limites que o Senhor estabeleceu. Quando Josué, ele cansado daquele povo que muitas das vezes estava servindo a Deus, muitas das vezes cantando como tinha vitória, mas daqui a pouco estava se curvando aos deuses das nações em que eles conquistavam. Josué numa posição firme e forte, diz: olha, veio, o que é que você vai fazer? Vai servir os deuses dos amorreus, né? Na cuja terra você vai habitar ou não? Porque eu e a minha casa, nós vamos servir o Senhor. Escolhe o que você vai fazer, porque a minha escolha já está feita. Eu e a minha casa, nós serviremos ao Senhor. Amados, bota Deus em primeiro lugar na tua vida, em nome de Jesus. Os dias são maus, são difíceis, e a tendência, a Bíblia diz, que é cada vez se estreitar mais. Os dias não vão ficar, né? A Bíblia diz que vai se cumprir. São dias maus, são dias difíceis. E se a gente não tiver da lei, debaixo do esconderijo do Altíssimo, queridos, ai daquele. Porque a fé de muita gente vai se esfriar, muitos vão retroceder, outros vão apostatar-se da fé, mas aqueles que habitam no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Todo-Poderoso vai continuar descansando. Que Deus abençoe a tua casa, que Deus abençoe a tua vida, meu irmão, que Deus abençoe a tua família, que Deus abençoe todo o teu ser.
Não abra brecha como abriu Davi. Não abra brecha como abriu Uzias. Não abra brecha como abriu tantos outros na palavra de Deus para que o inimigo entrasse e fizesse estardalhaço. Pedro disse que estava com Jesus o tempo inteiro e que ia com ele até a morte. E Jesus só deu aquela mostrada para Pedro que ele não estava operando na lei do espírito de vida, mas estava operando na lei do pecado da morte. Não falo só de negar, não. Quando Jesus foi entregue no Getsêmani, Pedro vai lá, arranca da espada e corta a orelha de Malco. Ele estava operando na lei do espírito de vida, amado, apesar de estar andando com Jesus. Guarda isso aí, Pedro, porque se tu vai ferir alguém, você vai ser ferido uma hora dessa também, guarda. Não é assim não, Pedro. Mas o Pedro, que opera na lei do espírito de vida, é preso, sabe que no outro dia poderia morrer, está dormindo entre dois soldados, está descansando, sabe por quê? A vida dele estava nas mãos do Deus Todo-Poderoso. Precioso para Pedro era Jesus, importante para Pedro era Jesus, tudo na vida dele era Jesus, e por conta dessa confiança naquela mesma noite, pela intercessão dos irmãos, o Senhor manda um escape, manda um anjo lá e tira ele daquela situação. Mas em toda e qualquer situação, ele podia partir para a glória pela manhã, mas Pedro estava descansado no Senhor. Entrega o teu filho, que às vezes não é cristão, entrega a tua filha que não é cristã, entrega teu esposo que não é, mas continue orando por ele, amém? Continue intercedendo, continue dando bom testemunho e opere na lei do espírito de vida, para que a luz do Senhor continue dentro da tua casa. Que o Senhor te guarde, que o Senhor te proteja. Para Eva e Adão, eles tiveram que pagar o preço muito caro, porque por operar nessa lei, logo seu filho se levanta contra um e mata. Por Davi operar na lei do pecado da morte, a espada nunca mais saiu da casa de Davi. Por Geazi operar na lei do pecado da morte, por usurpar o que não era dele, a lepra pegou-se a toda a geração dele. Então, amados, vamos operar na lei do espírito de vida, é muito melhor. Eu sei que não é fácil, eu sei que é desafiador, mas o melhor o Senhor tem para nós. Confia em Deus, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará na tua vida. Que Deus te abençoe nessa noite em nome de Jesus. Vamos orar? Vamos colocar nossa família, nossa casa diante da presença de Deus, amados, e vamos continuar operando na lei do espírito de vida para a glória de Deus Pai. Amém e graças a Deus.